Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Cordisburgo, em Minas Gerais, para conhecer uma casa num formato bem inusitado, viu? É a Casa Baleia. E quem vai contar para a gente um pouco mais sobre esta casa, que na verdade é uma pousada, é a senhora Eunília, que é a proprietária do local. E também o senhor Istamar, que é o escultor que projetou esta obra-prima. Então, vem comigo para a gente conhecer um pouco mais desse ponto turístico bem inusitado. Meu nome é Eunília Jerônimo Dias, eu sou bibliotecária, mas no momento eu estou aposentada e depois da minha aposentadoria resolvi cuidar de uma baleia. Hoje eu cuido de uma baleia. Então, decoração, administração. Na verdade, quem tinha o objetivo de fazer uma baleia era o Istamar, o escultor. Mas a gente, numa conversa, trocando ideias, eu decidi fazer a baleia no meu quintal e ser a administradora. Então hoje a baleia foi feita por ele e eu que sou administradora da baleia. Pensei, que bom que eu achei uma pessoa que vai me ajudar e eu vou fazer de tudo para ficar bonito. E assim consegui fazer ficar bonito. E ela também, ela que a gente vê, e ela passa pra gente que gostou muito. E eu achei interessante que eu tinha muitos anos que eu tinha aquilo no pensamento de fazer. E achei uma pessoa corajosa para fazer. Corajosa no sentido assim, de confiar, né? Porque na verdade quando você pede um cara para fazer uma escultura, pode dar problema, sei lá, ficar torto, ficar ruim, não sei. Mas graças a Deus, as minhas peças que eu faço, as pessoas gostam. A primeira casa em formato de animal que o senhor Istamar construiu foi a Casa Elefante, que também fica em Cordisburgo. Ela inspirou a senhora Eunília a dar vida à Casa Baleia. Então, no início foi feita a demarcação do terreno de forma muito artesanal, isso que é admirável na obra do Istamar, né? Que ele não usa aparelhagem, não existe projetos, é tudo que vai chegando assim de intuição dele, né? Eu agradeço muito a Deus porque me deu a condição de fazer isso. É divertido fazer, eu acho divertido. Principalmente quando eu estou fazendo uma ferragem, que é o meu molde, né? Ferragem é o meu molde, entendeu? Aí que eu fico mais feliz que eu vou estar pondo, trabalhando, ponteando com solda, amarrando, entendeu? Se eu vou fazer de papelão por dentro e por fora de chapa massa, repetir o papelão e chapa mais massa. Ou então de isopor, poder estabilizar a temperatura. A Casa Baleia foi inaugurada em 2024. A construção demorou aproximadamente 8 meses. Durante o processo, surgiram várias dificuldades, como o teto curvo e baixo, a necessidade de construção de paredes auxiliares e até mesmo a infiltração se tornou um grande desafio. Mas nada desmotivou a senhora Eunília e o senhor Istamar. Não, momento algum. Começou, vai até o fim. E principalmente porque é um projeto muito grandioso, né? Então não é um cômodo, um apartamento, uma casa que você pega e começa a fazer e depois para. Então, em momento algum, teve essa ideia de desistir, de pausar, de desistir. Não. Pensei toda vez que vai dar certo. Não posso pensar isso, não. Que não vai dar certo, não. Outros me chamaram de doido. Você é doido, você não vai fazer dar conta, não. Por um momento, a senhora Eunília até pensou em morar na Casa Baleia, mas ela mudou de ideia por um belo motivo. Então eu acho uma obra muito grandiosa para ficar só para uma pessoa apreciar. Então partimos para a ideia da pousada, que aí vai dar oportunidade de várias pessoas viverem a experiência de dormir em uma casa em forma de baleia. Algo que não constava no nosso projeto, que não foi projetado por nós, né, por mim e por Istamar, mas que hoje é um valor agregado para a gente, é a natureza. Então, neste contexto, nós temos um ambiente maravilhoso, um céu maravilhoso, que todo rodeado de árvores, né? Quando a gente olha
daqui de baixo, né, da Casa Baleia, e sem falar na noite, porque por ter menos iluminação, é um lugar que é possível apreciar as estrelas, os planetas, o céu, a lua. Então é um lugar privilegiado, eu acho, sabe? E se os adultos já ficam encantados com a Casa Baleia, imagine só as crianças. As crianças ficam admiradas, ficam eufóricas e algumas até choram para ir embora. Querem morar na baleia, querem ficar mais, não querem ir embora. Eu me sinto feliz, eu fico feliz em saber que as crianças estão... Se você vê as crianças entrando aqui dentro, na janelinha, saindo, correndo, bacana que é. E querendo subir, né, na baleia, né? Isso dá vontade de todo mundo subir, né? Não é só das crianças, né? E é verdade mesmo, viu, senhor Itamar? Eu não resisti e adivinha só onde eu fui parar. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui, em cima da Casa Baleia, para falar um pouquinho das dimensões dela. Ela tem 17 metros de comprimento, 4 metros de largura e 5 metros de altura. Só essa barbatana aqui do meu lado tem 2 metros de altura. Olha aqui, ó, mais alta que eu. E chegou um momento super especial. Nós vamos conhecer o que tem dentro da Casa Baleia. A senhora Onília já está aqui com a gente, então vamos conhecer? Agora, vamos favor. lá. Senhora Onília, a gente já chega aqui, né? Na entrada logo a gente já vê uma pintura, um grafite. Quem que é que está aí nessa pintura? sim, é o escultor Itamar, ele que projetou e construiu a escultura Casa Baleia. Ah, maravilhoso! Nossa, é uma homenagem, né, para ele, né? Uma homenagem, vai ficar registrado, né, para sempre. Eu espero. Nossa, muito bom. Então vamos seguir nessa visita? O próximo cômodo. Próximo cômodo é o quarto. Vamos para o quarto. Onília, conta pra mim o que tem aqui no quarto, né? Já vi que tem ali um desenho super especial. Conta pra gente. Sim, a cabeceira da cama é uma baleia. Então, assim, temos a cama de casal e a cama de solteiro. E na cama de casal, a cabeceira da cama é a nossa atração principal, que é uma baleia iluminada por LED. É um LED azul que lembra, né, o oceano, não é isso? O oceano, claro. Ah, bem bacana. Então tem espaço aqui, pelo menos para 3 pessoas, né? 3 pessoas, sim. Ah, muito bom, maravilhoso, viu? Tem até uma plaquinha também que é o Seja Luz. Vai entrar aí na imagem da edição, eu já fiz, eu achei muito bonita, né? Acho que é isso, né? A gente tem que ser um pouquinho de luz também. Muito bacana. Também foi a pessoa que pintou essas artes, que fez essas artes, né? Que você vai ver daqui a pouco, que fez essa plaquinha também. Maravilhoso. E parece muito confortável tudo, né? Sim, sim. Ah, muito bom, muito bom. E aqui apresenta pra gente, tem um banheiro perto, né? Sim. Próximo ao quarto. Ao lado, na verdade, né? Tem o banheiro. E ele é todo temático, né, senhora Onília? Também temático, com conchinhas, peixinhos, tudo lembrando o fundo do mar. Tudo temático, né? Tudo lembrando temático. O fundo do mar. Isso é importante, a gente não esquece. A gente está aqui na Casa Baleia e a gente nunca esquece que nós estamos dentro do ambiente aquático. Aquático, exatamente. Então vamos para o próximo cômodo, senhora Onília. Seguindo ao lado aí da pintura, né, do senhor Itamar, nós temos... Temos a área de cozinha e copa. E copa. Antes da gente ir para a cozinha e para a copa, nós vamos... Para o lavabo, já estava sendo esquecido. Aqui também temos mais um auxiliar lá do banheiro, é um lavabo. Nossa, muito bom, já fica ali preparado, porque é importante ter, né, esses 2 banheiros, é um banheiro, no caso, e um lavabo, para ter uma estrutura boa, não é isso? Sim, sim. Muito importante. A partir do momento que mais de uma pessoa hospedar na baleia, vai requerer mais um banheiro. Mais um banheiro, sim, né? E nós temos um espaço, né, que todo mundo, tanto a senhora Onília quanto o pessoal, né, que está assistindo, gosta muito, e o mineiro gosta, né, que é a cozinha. Cozinha! Que é onde, né, sai ali a nossa comida, né? Com certeza! E aí mostra pra gente essa cozinha maravilhosa. Então, aqui começando tem a mesa. A mesa tem o pé da mesa, uma curiosidade, que é um peixe. Um peixe, muito bacana, nossa. Temático também, né? Temático também. Agora,
Vem Que mais? comigo. Bom, tem mais coisa, hein? Tem mais coisa. Vamos tem pra mais lá, coisa, vamos pra lá. É a parte de geladeira, fogão, pia, uma cozinha completa, né? Então é isso. Então a pessoa fica assim bem, tá bem equipada a cozinha, Bem né? equipada. Tá precisando de um fogão, tem, da Sim, geladeira, sim. tudo, e é tudo muito bonito, né? Muito bem então organizado. Isso é melhor. E tem uma curiosidade, né? Tô vendo aqui, ó, que eu tô quase batendo aqui no teto, né? Tem uma proteção, não é isso? Explica pra gente, senhora Nília, como é que funciona essa proteção? Sim, é uma placa anti-impacto, caso a pessoa esqueça, esbarre no teto ou nas laterais, ela vai proteger. Vai proteger, de né? machucar. Ela é bem assim, dá pra ver que é bem macia, né? É bem fofinha, para Bem evitar de fofinha. machucar. Vai levar só um sustinho, mas não vai machucar. Não vai machucar, né? É, muito bom. E ainda tem uma textura bem estiloso, né? Sim, a decoração dessa placa é bem bonita. Além de tudo, tem um LED, né? Que passa aqui atrás, que dá um outro toque, não é isso? Sim, dá um toque maravilhoso. À noite fica mais bonito ainda. Ah, e aí também, pessoal, tem a claraboia, né? Vai entrar a imagem também dela. Ela permite a entrada de luz, o que favorece também a sustentabilidade, né? Sim. Que não tem que ficar a luz acesa, não é isso? Sim, durante o dia. Então ela contribui bastante para que a baleia fique bem iluminada. Bem iluminada. A parte né? interna. Ah, dá um charme a mais. Vai charme mais, com certeza. Agora tem um espaço aí no fundo, tá atrás, né? Que é bem diferente. Tem fundo do mar. Conta pra gente, vamos lá, que espaço Sim, que é esse? vem comigo. Vamos lá, vamos conhecer esse espaço aqui. Tem que abaixar um pouquinho mais. Abaixar. Vocês vão entender o porquê que esse espaço é baixinho. Ah, eu não preciso. É Eu verdade. não preciso. Mas eu vou abaixar com você. Pra te Conta, acompanhar. conta pra mim sobre esse espaço. Esse espaço, como é o final, o rabo, né? A cauda da baleia está ali no fundo, né? Dali para frente já é a cauda. Então nós tivemos a ideia de fazer um espaço para as crianças brincarem, porque é uma coisa, é um lugar pequenininho, baixinho, mas vai servir para as crianças, né? Então aqui todo, Opa! desculpa, todo cheio de decoração do fundo do mar. Então, quando a criança e os adultos também podem entrar, só tem que abaixar a cabeça, entram, é uma sensação diferente, né? De fundo de mar, de natureza, de peixinhos. As crianças gostam muito. Gostam bastante, né? Sim. Inclusive, a senhora Nília esbarrou ali nos brinquedos. Pega aí, Dos senhora Nília, pra gente ver. Tem brinquedos. brinquedo. Tem brinquedo, tem banquinho. Nossa! Tem uma coisa que a criança adora, né? Que é bola. Segura aí, senhora Nília. Então, esse espaço é bem divertido, né? E eu acho que com essa pintura, né? Como traz uma imersão, né? Parece que a gente está realmente no fundo do mar, né? Sim, sim. Inclusive, a gente escolheu esse espaço para gravar a entrevista, né? Sim, porque é um espaço muito diferente também, né? Oh. E é um dos pontos que a gente procurou caprichar aqui na Casa Baleia, é a diferença. Então, a Casa Baleia, a gente tentou colocar coisas bem diferentes do que você encontra no dia a dia. Isso. Então, uma delas é esse espaço aqui, bem colorido, que lembra o fundo do mar. Ah, bacana. Olha, para quem pensa que a baleia ela tá sozinha, ela não tá não, viu? Em frente, né, tem o zoológico de Pedra, não é isso? Pedras. Então, vamos lá conhecer um pouquinho desse zoológico de Pedras, né? Porque tem outros animais para a baleia não se sentir sozinha. São animais terrestres, né? Sim. Mas pode fazer companhia para ela. Como eu disse, em frente à Casa Baleia tem um zoológico de pedra que se chama Peterlund. E nesse zoológico tem vários animais, como essa preguiça gigante. Olha o tamanho dela, gente. E outros animais também. Todos eles foram feitos, né, foram construídos pelo escultor, o Sr. Itamar. O Sr. Itamar, né, é o mesmo escultor que fez a Casa Baleia. Vamos conhecer então esses outros animais. O Zoológico de Pedra é uma homenagem ao naturalista dinamarquês Peter Lund, que é considerado o pai da paleontologia e arqueologia no Brasil. Durante 10 anos, ele fez escavações extraordinárias em grutas calcárias no Vale do Rio das Velhas, em Minas Gerais. Conhecer a Casa Baleia
foi uma experiência sensacional. E saber que ela está em terras mineiras, na cidade de Codesburgo, é mais fantástico ainda. Para quem deseja fazer uma visita, é só buscar por Casa Baleia BR no Instagram e ficar por dentro dos dias e horários de funcionamento. Muito obrigado por assistir a este vídeo e até mais!